Pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar com vocês esse material. Esse material é uma coletânea de textos minha e de outros autores, né? Que a gente vai falar um pouco sobre a Idade Média no Ocidente. Porque a Idade Média, no contexto mais oriental, são os reinos do Oriente, é o Império Bizantino. Na parte ocidental, quando a gente pensa na Idade Média ocidental, é o mundo pós-Roma, tá? Com o declínio de Roma, como se forma a civilização ou as civilizações da Idade Média, na Europa, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouco esse contexto, tá bem? Eu dividi algumas etapas. Nós estamos um pouco atrasados, né? Estamos no livro 1 ainda, mas não se preocupe que eu vou lançar sempre vídeos como esse, onde eu vou pegar as partículas mais importantes desse contexto todinho, e depois vocês podem até fazer um compilado geral e ser um bom material para estudar, tá bom? Eu não vou conseguir fazer uma edição melhorada desse material, eu estou gravando aqui a tela do meu computador, mas aproveitem bem as orientações que eu vou dar, os textos que eu vou passar para vocês aqui, porque são muito relevantes, tá bom? Olha só, pessoal, vamos avançar aqui. O mundo medieval, esse texto aqui esse texto inicial é um texto meu aqui, e uma coisa muito interessante é que a gente tinha a historiografia, ela passou por algumas mudanças quanto à divisão da Idade Média sobre o mundo medieval. A gente estudou lá no 7º ano, na primeira série do ensino médio, que a Idade Média começa com a queda de Roma, com as invasões bárbaras, e vai durar até 1453, com a tomada de Constantinopla, etc. Hoje existe uma análise diferente sobre essa divisão medieval, no que a gente chama também de antiguidade tardia, né? A ideia de que os valores romanos não entraram em decadência tão rápido, que a invasão bárbara ao território romano também não gerou declínio total da cultura romana. Então, essas perspectivas atuais da historiografia faz com que seja repensada essa questão da periodização da Idade Média. Olha o que diz o texto aí, ó. A Idade Média pode ser analisada por várias perspectivas. Uma delas é a periodização, é a questão do tempo. Sobre a periodização medieval há um intenso debate historiográfico, certo? Há vários autores debatendo sobre isso. Tradicionalmente, a Idade Média é considerada um período de 1000 anos do continente europeu, iniciada com a queda do Império Romano, em 476, e terminada em 1453 com a queda de Constantinopla. Contudo, alguns vão situá-la como iniciada em 392 com a alçada do cristianismo como religião oficial do Império. Deixa eu explicar isso. Porque alguns tentam dizer que a Idade Média começa um pouco antes? Porque o que vai influenciar muito, aspecto da cultura romana que vai influenciar muito o mundo medieval, você vê isso muito em séries, é o cristianismo. Então a gente começa a perceber que aquilo que nasce em Roma, que é o conceito cristão, lá com Constantino, com Teodósio em 391, tornando oficial o cristianismo em Roma, esse cristianismo vai influenciar muito os aspectos culturais, sociais, educacionais do mundo medieval. Então alguns historiadores entendem que a Idade Média tem que ser analisada como um modelo social, econômico muito mais estrutural, e que essa estrutura ideológica do pensamento medieval ela vem um pouco antes, não simplesmente com a tomada de Roma pelos povos germânicos. Então existe essa discussão historiográfica de como começa a Idade Média, certo? Por isso que alguns chamam também de antiguidade tardia, porque a antiguidade ela vai tardar em acabar, ela não acaba de uma hora para outra, os valores da história romana. Bem, outros irão situar seu final em 1492 com o descobrimento da América e consequente ruptura do pensamento escatológico medieval. O pensamento escatológico é o pensamento... A escatologia estuda o final dos tempos, esse conceito cristão, apocalíptico, né? Então havia um pensamento muito forte no cristianismo, um pensamento escatológico muito forte do final dos tempos. A virada do ano 1000 era visto como tenebroso, né? A questão do milenismo. Então, outros irão situar o fim da Idade Média com o descobrimento da América, porque rompe com todo o pensamento cristão medieval, a descoberta da América gera novas inquietações no pensamento medieval. Então dizem que a conquista da América há um rompimento muito claro com algumas perspectivas medievais.
Fato é que, assim como em outros segmentos da história, a periodização ideal é sempre aquela que corresponde a um determinado objetivo de análise. Então a gente vai seguir o mesmo modelo que a gente estudava antes. Eu estou trazendo para vocês essas novas concepções da historiografia sobre a Idade Média, porque o livro de vocês vai abordar esses novos conceitos, antiguidade tardia, novas perspectivas sobre a divisão da Idade Média. O fato é que você percebe que não podemos tornar engessado na história que a Idade Média começa num tempo e termina em outro. Essa divisão foi feita para facilitar a nossa compreensão dos tempos históricos, mas hoje há uma certa discussão sobre isso, tá bom? Olha só, princípio de tudo, será que foram invasões ou migrações bárbaras? Bem, a gente estuda naturalmente na historiografia que a Idade Média ela começa exatamente quando os bárbaros invadem Roma. Comumente se acredita que os primeiros séculos medievais foram um declínio do mundo romano, como está no texto aí, ó. Pouco a pouco, os bárbaros teriam substituído tudo que era romano por seus próprios costumes e instituições. A gente entende pela historiografia normal que a Idade Média começa com a invasão dos bárbaros, os hunos, os ostrogodos, visigodos, os francos. Mas, contudo, quem são os bárbaros? Sabemos que o nome bárbaro tem significado romano e abarca todo aquele que são estrangeiros ao Império Romano e que, consequentemente, não falam latim. Essa definição não parece um pouco generalista ou generaliza demais? Atualmente sabemos que os povos bárbaros são, na verdade, diversos povos diferentes, oriundos principalmente do norte da Europa, que por razões diversas foram obrigados a entrar em território romano. São eles os vândalos, os suevos, os alanos, os francos, os ostrogodos, os lombardos, os ângulos e saxões. É evidente que uma gama tão grande de povos não poderia ter as mesmas características e que a ideia do bárbaro e do próprio germânico é algo meramente acadêmico, pois eles não são um bloco homogêneo, eles são muito distintos. Todavia, por qual motivo os bárbaros vieram para o Império Romano? E aí, por que eles vieram para o Império Romano? Nós estudamos naturalmente que Roma, com o crescimento do cristianismo, com o enfraquecimento de alguns imperadores, as fronteiras romanas foram fragilizadas e muitos desses povos foram invadindo Roma, tá? Dizem que essa invasão desses povos do norte começou desde o ano 476. Mas a gente vai ver que durante toda a Idade Média, esses povos do norte vão amedrontar os povos que vão prevalecendo, ou os reinos que vão prevalecendo na Europa. Então essa prática de invasão, ela continuou durante toda a Idade Média. A gente vai ver de maneira mais célebre, durante a Idade Média mesmo, a invasão vinque, as guerras contra os saxões, a guerra contra os povos cristãos. Então essa prática de invasão, ela continuou, e geralmente eram esses povos do norte que vinham para invadir o Império Romano e depois os reinos que foram se formando na Idade Média. Bem, as causas para a invasão desses povos bárbaros são variadas, assim como os povos também. Não podemos impor um único motivo a todos os povos, nem uma única forma de chegada. Acredita-se que a maior parte dos bárbaros entrou no Império Romano de forma natural, sem grandes choques. Há uma ideia de que Roma estava muito enfraquecida e não conseguia proteger todas as suas fronteiras, e que essa chegada desses povos não foram em grandes batalhas. Houve algumas batalhas sim, mas não foram todas elas em grandes acontecimentos grandiosos de guerra. Foram entradas naturais diante de uma fronteira que não era tão protegida. Eles se estabeleceram nas regiões fronteiriças do grande império e aos poucos, por meio de acordos pacíficos e até mesmo por aceitarem determinadas tarefas delegadas pelos romanos em troca de algum benefício, eles se misturaram ao império, pouco a pouco criando raízes e desenvolvendo seus costumes. Esses povos que migram, para vocês terem uma ideia de que eles foram adotando até algumas práticas romanas, é que muitos reis, muitos povos que invadiram Roma, aceitaram algumas determinações de Roma, como por exemplo, aceitar o cristianismo como religião. O Reino Franco, que é os povos do norte que migram e que se fixam onde hoje é mais ou menos a França, esses povos eles se converteram ao cristianismo. O primeiro rei mais conhecido, o rei da dinastia merovingia, que foi Clovis, ele se converteu ao cristianismo, se batizou. Então dizem que essa relação desses povos que vinham de outros reinos para invadir Roma, essas novas tendências arqueológicas que apontam que eles se convertem ao cristianismo, que eles adotam algumas práticas romanas, começa a nos levar a uma ideia de que esse bárbaro não era bem esse povo violento que chegou e destruiu tudo, mas que houve alguns acordos, algumas ações pacíficas com os próprios romanos
ao ponto de desenvolverem alguns costumes, certo? E a proliferação do cristianismo, com toda certeza, foi o maior costume adotado pelos povos, chamados os povos bárbaros, tá? Olha só, da Antiguidade Tardia à Alta Idade Média. A Antiguidade Tardia nada mais é do que um período de transição entre a Idade Antiga e a Idade Média, certo? Ela refuta a ideia de substituição abrupta, como a gente estudava antes, né? 476 acaba a Antiguidade e começa a Idade Média. Peraí, isso é muito abrupto, isso é muito pá, né? Isso é muito imposto. A gente vai começar a ter uma concepção que a Antiguidade ela foi se acabando, os valores de Antiguidade com o tempo, certo? A gente vai ver que o cristianismo ainda prevalece na Europa. Isso é um valor da cultura greco-romana. Então essa ideia refuta a substituição abrupta e também a concepção de que os bárbaros invadiram e destruíram todas as estruturas do Império Romano por onde passaram. Então vai romper um pouco essa ideia. A gente acabou de ver que os bárbaros não destruíram tudo, não foi dessa forma que a gente geralmente pensava. Bem, segundo Hilário Franco Júnior, o caráter sagrado da monarquia imperial, que a gente vai estudar no chamado absolutismo, né? que também era muito forte em Roma, a rígida estrutura social e o cristianismo foram herdados dos romanos. E isso vai prevalecer durante bom tempo na Europa. A gente vai ver que vai surgir os reinos absolutistas, essa estrutura social que era o senhor feudal, o clero, e era muito estratificado, né? Era muito rígido, tudo essa mobilidade, não havia mobilidade social. E o cristianismo, que vai ser a principal compreensão cultural, religiosa do mundo medieval, todas essas características do mundo medieval foram herdadas dos romanos. Então, quando a gente entende esse conceito de antiguidade tardia, é mostrar que houve uma tendência vamos assim, de prevalecer os valores da cultura antiga e que não desapareceram da Europa de uma hora para outra. Foi um processo, né? Então, por isso a gente chama de antiguidade tardia. Dos germânicos, as obrigações servis, né, a questão do suzerania e vassalagem, o juramento de honra entre chefes e guerreiros e a descentralização política são heranças desses povos bárbaros que invadem o território europeu e o território romano. Aí o que acontece? Esses valores de obrigações servis, juramento de honra e fidelidade, isso vai durar também na Idade Média até o século XV, século XVI. A gente vai trabalhar a Revolução Francesa na Idade Moderna, em que há lastros, né, há rastros, né, há uma perspectiva na França no século XIX, século XVIII, há uma perspectiva na França ainda de existir isso, né? Juramento de honra, fidelidade, laços de obrigações servis. Então, para você ver como tanto a Antiguidade como a Idade Média, ela passou por um processo muito maior de declínio, né? E prevaleceu na Europa por muitos anos, por muitos séculos. Tá bem? Bem, principais características do mundo medieval. Vamos falar do sistema feudal. O sistema feudal é o modo de produção de grande parte da Europa ocidental durante o período medieval, ou seja, o feudalismo é o modo de organização socioeconômica dessa época, dando as diretrizes para a distribuição e produção de insumos e o comércio em geral. É importante ressaltar que a sociedade nesse período é essencialmente agrícola, ou seja, a principal atividade econômica, notem aí, é a agricultura, mas essa agricultura era uma agricultura de subsistência, tudo que era produzido era para sobrevivência, certo? E é essa característica que vai dar o tom das relações de trabalho e comércio como um todo. Quando os germânicos chegam até o Império Romano, eles se deparam com um contexto de crise. A crise romana tem diversas motivações, mas uma delas era a crise do escravismo. O escravo em Roma era feito escravo ou por conquista ou por dívida. E com o fim das conquistas e da expansão romana, o número de escravos caiu bruscamente, prejudicando a produção. A mão de obra livre não é suficiente para suprir a carência da força de trabalho escrava e assim cai a produção agrícola, o comércio urbano e o consumo do artesanato. As cidades cada vez mais se tornam despovoadas e a sociedade romana começa a se modificar. E aí surge o sistema feudal. O sistema feudal vai ser exatamente isso. Com a decadência dessa ideia das atividades comerciais, urbanas que Roma tinha, vai dar lugar um pouco às atividades mais rurais, atividade agrícola. E aí nesse texto que eu coloquei para vocês agora, começa a apontar um pouco para isso. Esse contexto romano de decadência dessas estruturas se mescla com as tradições bárbaras. O comitatus, juramento de fidelidade do guerreiro germânico ao senhor, aos poucos vai se adaptando e dando origem ao comitatus medieval, que é o juramento entre o vassalo e o suzerano. E aí o suzerano era aquele que era o dono da terra. Com a crise de Roma, existiam aqueles senhores de terra, que a gente vai chamar de senhores feudais.
ele fazia um acordo de juramento e fidelidade com trabalhadores, com servos, e além de eles manterem por garantia que aquela produção que existia aquela produção daquela terra, ele garantia também para o vassalo, ele garantia uma terra, uma moradia, um meio de sobrevivência. Além do vassalo também jurar fidelidade em guerra, proteção do território, etc. O colonato romano, prática adotada no contexto de crise para o cultivo das terras, na qual o senhor cedia parte do seu território para cultivo de uma pessoa pobre mediante pagamento de impostos, dará origem ao sistema de vassalagem e também de servidão medieval. Assim surge o feudalismo, fruto da síntese ou da união entre o contexto romano e o contexto germânico. Tá? O comitatus, que era uma prática germânica, e também o colonato, que era uma prática de doação de terras, que era feita em Roma, se juntam e surge aí o que a gente chama de suzerania e vassalagem, de feudalismo, que é juramentos de fidelidade em troca de terra para sobrevivência. Tá? O funcionamento do sistema feudal é baseado nos diferentes usos da terra, que era dividido entre domínio, manso senhorial e manso servil. O domínio era toda a terra, de um latifúndio específico, que era dividido entre posse coletiva e posse exclusiva. A terra de posse coletiva eram os bosques e pastos onde todos podiam usar, todos podiam usufruir. A posse exclusiva era chamada de reserva senhorial, geralmente era em um feudo, o manso senhorial ocupava metade do espaço ou mais, que era a parte do senhor, que cabia ao senhor. E o restante da área cultivável era o manso servil, na qual os servos podiam cultivar, colher e vender, desde que pagassem tributos ao senhor. Tá? Quem trabalhava nos feudos era o servo, e por isso o trabalho é chamado de servil. A servidão é diferente da escravidão, na medida em que o servo é um homem livre, apesar da terra cultivada por ele não lhe pertencer. A relação que o servo tem com o Senhor é uma relação repleta de obrigações, e a gente vai trabalhar até um pouco dessas obrigações. Ele trabalhava para o Senhor, ele tinha uma terra para sobreviver, em troca ele pagava vários impostos, ele tinha que jurar fidelidade ao Senhor, certo? Em troca, além da cessão de terras, o Senhor protege seus camponeses e não pode expulsá-los da terra. Ou seja, toda a base da produção agrícola medieval é oriunda do trabalho do pequeno camponês, que se torna servo porque depende da terra para poder subsistir, né, sobreviver, tornando-se então juridicamente preso ao Senhor. Tá? As principais obrigações feudais, eu vou tentar resumir aqui para a gente adiantar, tá bom? Olha só, quanto maior o manso e consequentemente a família, maior o número de obrigações. Existem as prestações, que são a obrigação em receber em sua residência os nobres de passagem, certo? Alimentando e hospedando toda a comitiva. Então você tinha que prestar sempre solidariedade àqueles que eram passantes, aqueles que estavam passando, principalmente que eram nobres, tá? Quando você assiste algumas séries medievais, você vê que ele sempre chegava alguém nobre, tinha que prestar alimento, né? Tinha que sempre prestar algum tipo de hospedagem a essas comitivas. A corvéia consiste no trabalho forçado dos servos alguns dias da semana na terra do Senhor, não só na agricultura, mas também em construções e reparos. Então era um tipo de imposto que era pago com trabalho em alguns dias da semana para o Senhor, tanto para produzir, mas também para trabalhar no que fosse necessário, certo? A talha é a cessão obrigatória da parte da produção dos servos. Eles tinham que tirar parte da obrigação e dar para o Senhor. Tudo que eles produziam para eles tinham que tirar uma parte e dar para o Senhor. Existia também as banalidades, que era o uso de grandes instrumentos agrícolas do Senhor, como o moinho, o celeiro e o forno. Eles tinham que também pagar impostos pelas banalidades. A mão morta é um tributo pago na ocasião da morte do servo. E o censo é uma espécie de mensalidade paga somente pelos servos. Além dessas obrigações ao Senhor, os servos também têm de pagar o encargo denominado tostão de Pedro, que era o que a igreja cobrava na época, que é o dízimo. Aí a gente abre para uma coisa muito interessante. O tostão de Pedro, que era o dízimo, para você ver o tamanho e o poder da igreja, era obrigatório. Então, um capítulo à parte para falar sobre a Idade Média é falar desse poder da igreja, né? Essa influência da igreja no mundo medieval. Há ainda taxas de casamento, de justiça, de nascimento, em suma, toda a vida no contexto medieval era paga pelos servos, girava em torno de onerações e obrigações. Entretanto, o feudalismo não se desenvolveu da mesma forma em todas as regiões da Europa. Na região do Império Carolíngio, a mescla entre elementos romanos e germânicos se deu de forma mais equilibrada. Por conta disso é que o modelo feudal, propriamente dito, se organiza a partir dali e é exportado para outras regiões da Europa. A gente entende que o feudalismo até surge no contexto de Carlos Magno, no Império Carolíngio, no Reino dos Francos. Tá?
Bem, por conseguinte, podemos notar que o sistema feudal engendra em si três principais características: a produção agrícola, a servidão e o comércio, baseado em trocas. Viu? Uma característica importante, gente, é que o comércio que a gente conhece de Roma, com dinheiro, produtos que chegavam no Mediterrâneo, etc., vai entrar um pouco em decadência. A principal atividade que existia era o comércio por troca de produtos. Então, esse comércio por circulação de dinheiro praticamente é inexistente no mundo medieval. Sendo assim, podemos observar que era uma sociedade de rara mobilidade social, uma vez que não era possível a ascensão por meio do dinheiro, já que possuir dinheiro não era possuir poder nesse período. O poder estava intimamente ligado à posse da terra. Quem era dono de terra era poderoso. A terra nesse período não é um bem público, mas sim um bem hereditário, transmitido por meio da primogenitura e do status de nobreza, dependendo da linhagem, o que também impede o acesso à terra pelas populações mais pobres. Além disso, o território do rei nesse período é uma extensão da pessoa do rei, ou seja, um bem particular, tá? A igreja também possuía muitas terras nesse período. Galerinha, essa é a primeira parte, tá? Eu estou tentando resumir bastante aqui, por isso eu coloquei alguns textos pessoais aqui, alguns resumos meus, para vocês entenderem um pouco como funcionava cada período e esse início da Idade Média, tá? Tem outras características da Idade Média que eu vou postar para vocês outros vídeos. Ainda hoje eu quero postar mais dois para vocês, falando um pouco desse contexto medieval. Mas de imediato eu quero que vocês analisem esse vídeo, peguem o material, deem uma estudada desse início da Idade Média, para que vocês consigam entender esses pontos. Qualquer dúvida, estarei à disposição no meu horário de aula. Um grande abraço, até mais.